Se eu pudesse voltar no tempo e passar algum recado para o meu eu do passado, na verdade seriam dois recados, né? Eu diria o seguinte: seja independente financeiramente e também emocionalmente, porque essas são as coisas mais importantes na vida de uma pessoa que quer viver minimamente bem, com dignidade e com respeito, porque eu digo pessoa de maneira geral, obviamente no meu caso aqui é como homem, e o pessoal fala muito aí na internet que o homem não tem valor, e eu particularmente concordo. Eu acho que o homem se tornou, né, cidadão de 10ª categoria, e um homem quando está em sofrimento ele não tem valor, né? E eu acho interessante porque uma mulher, quando está necessitada, geralmente é tratada assim, como uma coitada, uma pessoa sem oportunidade, né? O sistema opressor. Agora, um homem em dificuldade é fraco, é ridículo, é um imbecil. E isso é uma disparidade brutal, né? Não também que o homem seja um santo, mas é inegável que existe esse viés. Tem até um meme, né? Que é a mulher vendendo bolo na porta do colégio é uma empreendedora. O cara vendendo um bolo na porta do colégio é um perdedor. O meme é engraçado porque é bem isso, né? Se o homem não consegue se garantir, seja em qualquer nível, ele é tratado sim como um pedaço de lixo, um nada. E por que eu digo isso, né? Eu acredito que essas duas coisas, né? Ter independência financeira e ter independência emocional, elas realmente transformam a vida eh, da pessoa. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar: não tem o mesmo valor tu ter só uma das coisas. Não adianta, por exemplo, tu ser só uma pessoa equilibrada emocionalmente e que tem essa independência, ou seja, não depende da validação externa, não vive em função de terceiros, né? Se tu não tem dinheiro, né? Então isso cria uma problemática que no final vai acabar te custando caro. A mesma coisa ao contrário, né? O cara ali se resolveu financeiramente, mas não tem nenhuma independência emocional e vive se colocando em furada, em situação de risco, se submetendo às coisas mais humilhantes por atenção, por carinho, por companhia, seja lá o que for, né? Então, é interessante ver que as duas coisas juntas, elas produzem uma situação de conforto, de equilíbrio e até mesmo assim é algo saudável. Agora, uma das coisas só, ela não me parece, né? Parece que a união das duas é maior do que a soma delas. E claro, não ter nenhuma dessas duas coisas é uma bomba nuclear na vida do cara, né? O cara vai ser sempre um pano de chão, um capacho que não vai ter valor nenhum. E aconteceu uma coisa semana passada que eu fiquei muito pensativo, né? Porque era um dia ensolarado, estava até uma temperatura relativamente alta, e eu tinha saído do banho e estava ouvindo que tinha alguém batendo palma, né? Aí fui olhar na janela da minha casa e fui ver, era na casa do vizinho da frente. Tinha um rapaz, devia ter seus talvez 40 e poucos anos, de jaqueta de couro, mas uma jaqueta bem surrada, com uma roupa bem gasta, assim. Ele estava usando umas botas brancas. Eu acho que alguém pode ter dado para ele, ou ele pegou da rua. E aí ele falava muito alto, de uma maneira muito desesperada, né? E o que que aconteceu? Eu consegui ouvir porque ele praticamente gritava. Ele queria que o meu vizinho ali da frente ele encontrasse algum serviço para que ele pudesse ganhar algum dinheiro. E aí ele começou a falar: ah, eu varro aqui o teu portão, eu lavo o teu muro, etc. E aí o cara até foi bem respeitoso. O meu vizinho ele disse: olha, até gostaria que tu fizesse algumas coisas aqui, mas agora eu preciso sair para trabalhar.
eu não posso ficar aqui. Aí o cara pediu, não, mas deixa a chave comigo. Ele disse, não posso ter o meu cachorro aqui, ele vai fugir, não, eu realmente não posso. Se tu quiser vir amanhã. E aí o cara ficou bem assim, desesperado e disse: Tu não pode me adiantar um Pix porque eu tô precisando muito, que aí tu ia me ajudar. O cara disse: Cara, eu não tenho dinheiro, vem amanhã. E aí isso eu vi, assim, vi que o cara tava bem necessitado, né? E fiquei com aquilo na cabeça, pô, vai saber a história do cara, né? Um cara bem sofrido mesmo, de bicicleta, uma bicicleta surrada, uma roupa surrada, uma postura desesperada, né? Até digo, digo para vocês, achei interessante a postura do vizinho, nem tenho contato com ele, mas ele foi bem respeitoso, assim, tratou o cara com humanidade. E aí eu me esqueci disso. No outro dia, chovia, assim, de uma maneira torrencial, era acho que umas 2 da tarde. Naquele dia deve ter chovido mais de 50 milímetros. A rua estava praticamente alagada. Quando eu ouço um bater de palmas. E eu, na mesma hora, pensei, peraí, o cara ficou de vir aí ontem, ficou de vir hoje resolver aqui o trabalhinho que ele, né, que ele ia fazer aqui pro vizinho. Só que tá chovendo de uma maneira descomunal. O que que tá acontecendo? Aí fui ali na janela ver, e quando eu vejo era o cara. Com a mesma roupa, com a mesma bicicleta, com as mesmas botas, pingando água, completamente encharcado. E aí ele pedindo, por favor, deixa eu varrer aqui até o portão. Aí ele com uma vassoura, assim, varrendo o portal, chovia de uma maneira, passando a vassoura assim no muro, praticamente espalhando a sujeira, né, sem estrutura nenhuma. E aí eu vi que ele começou a falar. Não consegui ouvir tudo, mas o contexto era o seguinte, que a mulher dele correu ele de casa, que ele não tinha para onde ir, ele não tinha um centavo, e que ele disse que tinha um filho e que tinha que fazer alguma coisa para o filho poder se alimentar. E aquilo me abalou de uma tal maneira porque era um dia assim, era um temporal, estava praticamente caindo um temporal. E ele completamente assim desequilibrado, falando muito alto. E ele estava passando a vassoura no muro e falando sem parar. Sabe, aquela pessoa bem alterada, seja pela situação, não sei o que se passava com ele, né? E aquilo me abalou demais, demais, demais ver aquela situação tão brutal, né? E aí vem exatamente de encontro com o que eu estava falando antes, que é essa questão do homem não ter valor, né? Então, esse exemplo do cara foi um ótimo exemplo de que se o homem não tem a independência financeira e a independência emocional, ele vai viver de uma maneira quase como se fosse numa selva, no caso aqui uma selva de pedra, né? Onde ele vai ser desprezado, ele vai ser humilhado, ele vai ter que depender da boa vontade das pessoas, de um jeito ou de outro. Ah, mas se tu tiver dinheiro, tu faz tudo, mas depende. Se tu não tiver independência emocional, não vai adiantar o dinheiro, tu vai ficar mal, tu vai, tu vai acabar te sentindo desconfortável. Ah, eu tô sozinho aqui, agora eu tenho que dar uma volta, eu vou falar com alguém, vou encontrar alguém. E aí no final tudo isso se encaminha sempre para essa questão, né? A questão da humilhação, de viver uma vida extremamente sofrida, mesmo com dinheiro, né? Ah, mas e aí adianta o cara ser independente emocional e não ter um centavo no bolso? Também não adianta, né? Porque aí o cara vai ter aquele equilíbrio, mas vai faltar tudo. Talvez tivesse que ali bater no vizinho e dizer, posso limpar aqui o teu muro, porque ele precisaria de dinheiro. Então, se eu pudesse voltar no tempo e dar um recado, que na verdade são dois, para o meu eu do passado seria, lá quando eu era criança, adolescente, jovem adulto, eu ia dizer, foca em ser independente financeiramente, independente e independente emocionalmente. Ou seja, se possível, não depender de nada e nem de ninguém em nenhum momento. E isso como filosofia de vida, né? Para que não seja só um pensamento passageiro. Ah, agora que eu conquistei o meu dinheiro, agora que eu vi que eu consigo viver bem, eu vou procurar uma incomodação. Não, isso aí também não adianta, né? Só que o que mais me marca
até revendo aqui histórias pessoais da minha vida, que os momentos de maior dificuldade, aonde eu realmente precisava de uma ajuda e, e, e tentei de todas as maneiras conseguir, fui tratado com maior desprezo, com maior desrespeito. As pessoas elas não se contentam só em negar, elas querem te humilhar, te espizinhar, elas querem mostrar que tu é culpado de não ter conseguido dar um jeito e te virar, sabe? E isso é algo que machuca demais, né? Claro, tem um grande detalhe aí. Te machuca se tu vive atolado na ilusão e na fantasia. E aí eu digo, na época que eu passei o- os- as maiores humilhações, eu já não estava atolado na fantasia e nas ilusões. Então, eu lidei com aquilo de uma maneira melhor. Mas no passado, quando vivia nessa questão da Matrix, atolado na Matrix, cara, as coisas tinham um impacto brutal, assim, sabe? Era como se fosse tocar ali num ferimento em carne viva. Tu ficava devastado, sabe? Falo isso por experiência própria. Então, essa, principalmente nos dias de hoje, né? Eu acredito que essas duas coisas são as mais importantes nos dias de hoje, que é conquistar isso vai ser conquistado ao longo do tempo, né? Ninguém vai conquistar essas duas coisas em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. Isso vai levar, olha, no mínimo 20, 25, talvez até 30 anos. Mas o ideal é tu começar. Esses dois pontos devem ser o teu foco. Não adianta só buscar um, porque senão o que tu não conseguir, o pilar que tu não conseguir levantar, vai ser o que vai derrubar a casa em cima de ti. Então, o que eu penso muitas vezes é que se tu tá passando por algum tipo de humilhação, se tu já passou por algum tipo de humilhação, inclusive similar aí, como eu contei essa história aqui desse pobre coitado que, né, teve que inventar um servicinho para tentar ganhar alguma coisa, se tu já passou por isso, cara, usa isso como aprendizado. Ah, mas eu. Aí tu vai dizer assim, ah, eu já vivi isso e fiquei abalado. Então tu estava atolado na fantasia e na ilusão. Por quê? Porque, ah, as pessoas são boas, ah, elas vão me ajudar quando eu precisar, ah, eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, o pessoal já me ofereceu ajuda. Oferecer ajuda, a maioria oferece. Só que na hora que tu vai precisar, aí a coisa muda de figura, né? E principalmente, se essas pessoas puderem te humilhar e não te ajudar, elas vão fazer isso. Então é bom tu ter consciência. Então, essa é uma reflexão que eu diria, principalmente para o pessoal mais jovem, né? Os mais novos são os que mais iriam se beneficiar. De queres ter com clareza dois focos, duas metas para a tua vida, independência financeira e independência emocional. Ah, como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos, eu ainda não posso trabalhar. Então foca em desenvolver a tua independência emocional. Como é que eu faço isso? Vai ler livro, vai aprender, vai estudar, seja comportamento humano, psicologia, psicoterapia, vai estudar tudo que pode contribuir para te poder construir essa fortaleza emocional, né? E assim que possível, que tu puder ter as condições ali para arrumar um emprego, ganhar dinheiro, sim, para te poder viver de uma maneira independente, sem depender de, entre aspas, boa intenção e boa fé dos outros, que não existe, né? Muito pelo contrário, fazem uma coisa e depois estão te cobrando o resto da vida. Então, eu acho que esse recado, esse vídeo especificamente, é para esse pessoal bem mais jovem, né? Que ainda vai ter que viver muita coisa. E se vocês ouvirem esse conselho, que era o que eu daria para mim, se eu pudesse voltar no tempo, para o meu eu mais novo, seja independente financeiramente e emocionalmente. Isso sim é um ótimo planejamento de vida. Porque senão, olha, com certeza tu vai levar muita lambada no lombo e não vai ser fácil. Então, eu sou o Fallout Black Pill e essa é a mensagem do dia.